Então, iniciando o nosso webinar de hoje sobre alinhamento de antenas dos rádios ponto a ponto. Meu nome é Adriana, fico à disposição de vocês caso vocês tenham qualquer dúvida durante o nosso webinar. Vocês podem enviar para mim aí suas perguntas pelo nosso chat, que eu vou parando para responder as perguntas de vocês, ok? Para aqueles que quiserem uma cópia da nossa apresentação em PDF, vocês podem estar me enviando um e-mail, meu e-mail está aí na tela para vocês. Então, vocês podem me encaminhar um e-mail que eu encaminho a apresentação em PDF para vocês assim que a gente finalizar o nosso webinar. Mas eu lembro a vocês que sempre os replays desses webinars, as gravações desses webinars, elas são realizadas e elas são postadas tanto no nosso fórum da Cambium quanto no nosso canal do YouTube. Para todos vocês que estão assistindo, depois vocês vão receber um e-mail com esse link, caso vocês queiram assistir o replay, ok? Legal, pessoal, vamos então iniciar o nosso webinar? Luiz, eu consigo sim ler sua pergunta, tá? Qualquer dúvida que você tenha durante o webinar, é só você me encaminhar aí pelo chat. Legal. A nossa agenda de hoje, então, é a gente abordar um pouquinho os principais problemas e dúvidas que a gente acaba encontrando quando a gente faz uma instalação de enlace ponto a ponto, tá? De link ponto a ponto. Então, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos, dos princípios, dos alinhamentos das antenas, o que a gente deve observar, o que a gente deveria fazer, que em geral a gente não faz. E no final a gente vai falar um pouquinho também sobre troubleshooting. Como analisar as informações que a página dos rádios me traz. O que verificar no Link Planner, o que verificar na página do rádio, como identificar, como entender aqueles valores que são apresentados, ok? Então, essa é a nossa agenda para o webinar de hoje. Começando, então, com princípios de alinhamento, a gente vai abordar alguns tópicos. O primeiro deles é a declinação magnética. Por que a gente deve levar em consideração a declinação magnética quando a gente está fazendo um alinhamento de um equipamento? Preciso dar um tilt, preciso dar um up tilt no meu rádio? Como é que eu sei? Não é só visualmente, pessoal, não é só olhar do outro lado e não, eu acho que eu preciso inclinar um pouco mais o rádio para cima. A gente tem como identificar isso, tá? A gente vai falar um pouquinho dos padrões das antenas que a gente tem disponível. Vamos falar bastante sobre a potência de recepção e o método que a gente chama de método X+, a marcação do X e de bullseye. Tá? Então, a gente vai analisar certinho o que é o The Bullseye, o que é esse diagrama, como a gente consegue fazer um maior e o melhor alinhamento do nosso sistema. Começando, então, com a declinação magnética. Pessoal, por que a declinação magnética é importante? Porque ela vai trazer a diferença para a gente entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Então, é sempre importante que vocês considerem o apontamento, quando vocês utilizarem a bússola para fazer o alinhamento dos seus rádios, é sempre importante que vocês façam um alinhamento considerando o que vocês estão lendo lá na bússola, mas vocês têm que retirar o valor da declinação magnética. Então, esse valor da declinação magnética, algumas vezes, ele é muito relevante, ele não é um valor baixo. Aqui nesse slide eu tenho alguns exemplos para vocês, como esses slides são feitos pelo nosso time da Matriz de Chicago, nós temos alguns exemplos aqui de cidades americanas. Porém, nesse site que eu indico para vocês aqui abaixo, é um site onde vocês podem consultar, inserir as coordenadas do ponto de instalação, a latitude e longitude no seu site, e ele vai te dar qual é a declinação magnética. Então, quando você estiver fazendo um apontamento com a tua bússola, você tem que desconsiderar esse valor da declinação magnética. Tá? Esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo um alinhamento do rádio. É muito fácil, pessoal. A linha do PTP, ele traz diversos recursos para que a gente consiga fazer um alinhamento do rádio. Ele me traz aqueles avisos sonoros, eu consigo ver o power level, a potência de recepção na página do rádio. Tudo isso me ajuda a fazer o alinhamento. Porém, é importante a gente sempre fazer o alinhamento fino. Como vocês têm certeza se aquele valor, se aquele som que você está escutando do rádio é o melhor que ele pode proporcionar? Então, o alinhamento de um enlace, ainda mais quando a gente fala em longas distâncias, ele é algo bem crítico para o nosso sistema. E a gente vai falar um pouquinho dessa diferença de perder um dB, ganhar um dB, o que isso influencia na performance do seu equipamento. Então, todas essas dicas que a gente vai passar para vocês hoje é para que vocês façam um ajuste fino do alinhamento das antenas, ok?
Esse site é o site que eu indiquei para vocês, onde vocês conseguem fazer a extração desse valor da declinação magnética, tá? Então, basicamente, vocês acessam esse site, ele vai abrir essa tela aqui embaixo para vocês. Vocês vão colocar aqui as coordenadas do seu site, latitude e longitude, e vai clicar aqui em Calculate. Ele vai abrir essa janela aqui para vocês, onde ele vai mostrar qual é a declinação magnética daquele ponto, daquele site, tá? E é esse valor que você tem que tirar do valor que você está lendo na bússola para que você faça o apontamento correto. Ok, pessoal? Então, utilizem esse site, é um site bem bacana, que traz informações para todos os lugares do mundo, tá? Inclusive, o Brasil, qualquer coordenada que você colocar ali, ele vai te trazer esse valor, tá? Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente lembrar. Outro ponto que é bem importante é a questão do down tilt ou up tilt nas antenas. Então, geralmente, quando a gente está em campo, a gente vai olhar o outro lado, às vezes você está com mais de um instalador, e aí fica aquela briga. Não, eu acho que você tem que baixar um pouco, eu acho que você tem que levantar um pouco. Pessoal, é fácil, é só fazer a conta. Tá? Uma continha simples, pessoal. Como é que a gente vai fazer? Imaginem que aqui, ó, nesse ponto, eu tenho meu site A, e aqui nesse outro ponto eu tenho meu site B, ok? Quando eu tenho meu site A e meu site B, eu vou ter, basicamente, um triângulo entre esses dois sites. Quando eu tenho um triângulo, eu consigo calcular exatamente esse meu B aqui, que é o meu ângulo de elevação. Como que eu faço esse cálculo? Através da fórmula que eu indico para vocês aqui embaixo. Se ele é um triângulo, eu sei qual que é o meu A. O que é o meu A, pessoal? A distância entre o site A e o site B, certo? Eu sei qual é essa distância. Eu sei qual é a altura que eu tenho aqui. Se eu tenho essas informações, eu consigo fazer o cálculo da elevação, do ângulo de elevação. Quantos graus eu tenho que elevar ou abaixar o meu site, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. No nosso caso, nós utilizamos unidades métricas, certo? Então, a gente sempre trabalha com metros e quilômetros. Qual que é a conta que a gente tem que fazer? A tangente do meu ângulo B, ela é igual ao Bzão. Quem que é o Bzão, pessoal? É a diferença na elevação vertical. Então, vocês vão ver quanto é a altura de B, quanto é a altura de A, considerando nível do mar. Então, vocês vão considerar toda a elevação de terreno e a torre. Vão fazer essa diferença dos dois. Vocês vão encontrar o Bzão, ok? Esse é o Bzão, está aqui em cima na minha fração. E vocês vão dividir ele por 1.000, um valor fixo, vezes o quê? A distância do meu enlace em quilômetros, tá? Feito isso, é que a gente vai achar o ângulo de elevação. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide, que eu tenho um exemplo para vocês, tá? Aqui embaixo, pessoal, é a fórmula para quem usa standard inglês, tá? Para quem usa pés, milhas, eu resolvi deixar os dois para ficar mais fácil para vocês, ok? Legal. Então, nesse slide, eu mostro para vocês exatamente um exemplo disso. O que a gente tem aqui nesse slide, pessoal? Nós temos o meu ponto A e o meu ponto B aqui do outro lado, certo? Eu sei que a distância desse enlace é, por exemplo, de 48 quilômetros. Legal. Então, eu sei que a elevação do meu ponto A mais a minha altura da torre, eu também sei esse valor. Eu fiz lá no Link Planner, eu consigo saber qual é a elevação, ou eu estou em campo e estou medindo isso, e eu tenho, por exemplo, algo como 304 metros de altura, tá? No ponto B, eu tenho um ponto mais alto, eu tenho algo como 609 metros de altura. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro achar o Bzão. Como é que eu faço isso? É apenas a diferença entre a elevação do ponto A e a elevação do ponto B. Legal, encontrei esse valor. Qual que é o próximo passo? A parte de baixo da minha fração,
que é o quê? A minha distância em quilômetros, ok? Então, lembrem que aqui a elevação sempre vai ter que estar em metros. É a minha distância em quilômetros vezes 1.000. Esse valor me deu aqui 48.000 quilômetros. Legal. Quando eu aplico isso na fórmula eu vou ter o quê? 304 dividido por 48.000. Tem até um zero a mais aqui. 48.000. Esse valor me dá 0,00653. Então, eu sei que a tangente do Bzinho, que está aqui, ó, é esse valor. Para eu achar qual é o meu grau disso, qual é o meu ângulo disso, o que eu faço? Calculo o arco tangente desse valor. Com isso, pessoal, eu chego nesse valor aqui, para esse enlace, de 0,36 graus. O que eu quero mostrar para vocês com isso, pessoal? Toda vez que vocês iniciarem a instalação de um rádio, sempre vocês vão começar esse alinhamento, começar essa instalação, sem nenhum tipo de tilt. Nem down tilt, nem up tilt. Façam o cálculo. É simples, façam esse cálculo e aí vocês conseguem saber exatamente qual é a elevação para cada um dos lados, ok? Tá claro, pessoal, esse exemplo? Deu para entender o porquê que isso é importante? Às vezes em campo a gente não consegue ter essa noção. A gente acha que às vezes eu estou mais baixo, eu estou com outro rádio num topo de prédio, eu tenho que fazer um alinhamento muito grande. Então, esse tipo de cálculo é super importante para que a gente faça o alinhamento fino do enlace, ok? Legal. Dúvidas me enviem aí pelo chat. Nesse próximo slide, eu queria mostrar um pouquinho para vocês a diferença de performance que nós temos entre a antena integrada do rádio ponto a ponto e uma antena de alta performance, uma antena externa, aqui no caso, por exemplo, de 2 pés, tá? Nesse diagrama que eu mostro aqui para você de radiação da antena, esse diagrama de cima é o diagrama da antena integrada do rádio ponto a ponto. E aqui embaixo nós temos o diagrama de radiação de uma antena de alta performance. Então, notem a isolação que eu tenho na minha antena de alta performance. Veja a diferença que eu tenho aqui na isolação desses lóbulos secundários, ok? Então, as antenas de alta performance, elas sempre vão ter uma isolação melhor que a antena integrada. Sempre vou precisar utilizar ela? Utilize sempre que vocês puderem. A antena integrada, ela tem um limite da performance dela. Ela é interessante para enlaces mais curtos, para enlaces com capacidades menores. Se nós estamos falando de distâncias maiores ou de uma capacidade mínima requerida muito alta pelo teu cliente, é interessante que você utilize as antenas de alta performance, tá? Lembrando que nós temos a ferramenta do Link Planner, que é a nossa ferramenta gratuita para fazer predição, que vai nos ajudar justamente a analisar essas informações, para que a gente possa identificar se é necessário ou não utilizar uma antena com um ganho maior, uma antena externa, ok? Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da potência de recepção. Pessoal, para aqueles que conhecem a ferramenta do Link Planner, sabem que, além de você fazer lá no Link Planner a predição do seu enlace, ele também gera um relatório super importante, que é um relatório de instalação. Esse relatório de instalação, ele traz diversas informações para a gente. Traz, inclusive, qual deve ser o meu apontamento do norte verdadeiro, do norte magnético. E o que eu queria focar com vocês nesse relatório de instalação, isso daqui é um print screen desse relatório, é essa informação aqui. O relatório do Link Planner vai te trazer qual é a potência de recepção prevista para esse enlace. Ele vai te dar aqui, por exemplo, menos 70. Quando ele te mostra esse valor, significa que quando você estiver fazendo o alinhamento do rádio, você tem que tentar chegar nesse valor. Ok? Então, o Link Planner ele vai fazer isso considerando o cenário com visada direta, sem visada direta, desde que você coloque lá as obstruções no Link Planner. Tá? Então, o Link Planner ele sempre vai fazer esse cálculo para vocês automaticamente. Ele vai te dar qual é o valor de recepção que vocês devem ver depois na página do rádio para que você comece a fazer o primeiro alinhamento do equipamento. Legal?
Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Rodolfo, eu não consegui entender a tua pergunta. Se você quiser, se você tiver com o microfone, eu posso até abrir seu microfone, tá? Se você puder reescrever aí para mim, eu agradeço. Ok, pessoal, vamos seguir. Então, aquele valor que a gente viu lá na tela do relatório de instalação do Link Planner é o valor que a gente vai ver aqui na tela do equipamento. Então, essa tela que eu estou mostrando para vocês agora é a página de status do rádio. Então, o rádio ele vem com o endereço IP, você faz o acesso dele através de um navegador da internet, com o endereço IP do equipamento, e ele vai te mostrar essa tela de status. Olha quem eu tenho aqui novamente, então, meu Receive Power. Meu Receiver Power aqui de menos 76. Se ele me mostrou lá na tela anterior que o meu Receive Power devia ser de menos 70 e ele vai te trazer uma margem, tá? Ele vai te trazer aí mais ou menos 5 dB, dependendo para cada cálculo de enlace, ele vai variar também essa margem. É esse valor que você tem que encontrar aqui. Isso é extremamente importante, pessoal, para a gente saber se o equipamento está bem alinhado. No caso de vocês vierem precisar, por exemplo, de um suporte técnico da câmbio no futuro, estão com alguma dificuldade no enlace de vocês, a primeira coisa que o suporte vai pedir é o arquivo do Link Planner e as telas do equipamento, as telas do rádio. Porque aí eles conseguem validar se realmente não é um problema de instalação de alinhamento, ok? Outro local que a gente consegue visualizar esse valor de potência de recepção. Onde é, pessoal, na tela do rádio? Ele tem uma opção aqui embaixo, na opção de Installation, que é uma opção de Graphical Install. Ele mostra um gráfico de instalação para a gente que é super interessante para que vocês utilizem. Então, ele vai te trazer esse valor da potência de recepção, só que ao invés de você ficar vendo lá na tela de status, ele vai montando esse gráfico para você, vai alterando as cores e fica mais fácil para vocês acompanharem em campo do que analisar aqui a tela de status, tá? Nesse gráfico de instalação, que conta que ele faz aqui? Ele basicamente vai fazer 120, o número fixo que ele vai utilizar, e ele vai somar aqui o valor da potência de recepção. Ok? Então, quando ele te mostra aqui 83, significa que a tua potência de recepção é de menos 37. 120 menos os 37 dBm vai dar esse valor de 83. Ok? Então, você sabendo qual é a tua potência de recepção lá no relatório do Link Planner, você sabe exatamente qual é o valor que tem que te dar aqui nesse gráfico de instalação. Ok? Então, essa é uma outra possibilidade para a gente estar utilizando para fazer o alinhamento se baseando na potência de recepção. Legal. Aí nós fizemos esse alinhamento. Nós achamos a melhor posição na vertical e na horizontal, no azimuth e no tilt. Porém, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Que nem sempre vocês vão chegar no valor mostrado no Link Planner utilizando um método simples, que é fazer o azimuth, fixa, acha o melhor ponto da elevação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é esse método X-Pulse, que a gente chama, para que a gente consiga fazer o ajuste fino do alinhamento, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me escrevam aí no chat. Vamos lá. Como que a gente faz essa conta? A gente tem qual é o valor de recepção calculado, certo? Nós temos isso apresentado lá no Link Planner, ou vocês fizeram a conta do Link Budget, super válido também. Legal, temos esse valor calculado. E aí você já fez o alinhamento do teu rádio e viu que o valor que você mediu lá na página do rádio é de menos 81. Ou seja, você está perdendo aí, está faltando no seu enlace cerca de 23 dB. Tá? Você deveria ter algo como menos 58 e você só está conseguindo menos 81. O que a gente vai fazer, pessoal? Vocês vão marcar a posição vertical e azimuth com X. Então, vocês vão marcar esse valor. Você vai anotar qual é o valor que você está em graus vertical e azimuth que você chegou nesse valor de menos 81. Qual é o apontamento azimuth e vertical que você chegou em menos 81? Legal, esse é o teu valor X.
A partir do momento que você tem esse valor x, o que a gente precisa fazer? O que a gente chama de busca sistemática. Então, a gente vai incrementar esse teu valor x aos poucos, de 1 em 1 grau. Então, a gente vai fazer x mais 1 e anotar esse valor. Vai fazer x mais 2 graus e anotar esse valor. X mais 3 graus e anotar esse valor. Dessa maneira, a gente consegue fazer o alinhamento vertical. Se vocês precisarem, mesmo assim não chegou no valor, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer novamente, mas baixando em 1 grau. Vocês vão fazer x menos 1, x menos 2, x menos 3. Vamos dar uma olhada no próximo slide, onde eu mostro esse exemplo para vocês. Isso é o que a gente chama de bull's eye, o olho do touro, tá? O que é isso daqui, pessoal? O diagrama de irradiação da sua antena. Então, lembra aquela foto que eu mostrei para vocês do diagrama de irradiação? Ela tem lóbulos secundários, terciários, e ela tem aqui o lóbulo principal da antena. Entre um lóbulo e outro, o que ela tem, pessoal? O que é isso daqui, ó? É o nulo. É onde você vai ter um péssimo desempenho da sua antena, certo? Então, toda antena ela vai propagar dessa maneira. Ela vai propagar lóbulos menores, ela vai abaixar, vai a 0, sobe de novo e vai subindo aos poucos até chegar nesse lóbulo principal. Qual que é o método, então, para a gente conseguir fazer esse ajuste fino, pessoal? Vocês vão marcar o x, certo? Aqui nesse x, onde eu tenho esse círculo em verde, é o valor que vocês melhor chegaram fazendo o alinhamento, seja pelo tom, pelo aviso sonoro que o rádio emite, ou seja pela página do Graphical Install, da potência de RX que você está vendo na tela do rádio. Mas você sabe que aquele valor que você está vendo ainda não é o valor indicado no Link Planner. Então, o que a gente vai fazer? O ajuste fino. Legal. Marquei aqui com o X esse valor do meu azimuth e da minha elevação, tá? Do meu horizontal e do meu vertical. O que eu vou fazer então, pessoal? Primeiro, vocês vão fazer x mais 1 grau. Então, você sobe ele aqui um pouco. Você viu quanto deu? Você vai subir toda essa linha vermelha em 1 grau. E depois você sobe em 2 graus. Sobe em mais 3 graus. E você vai anotando esses valores. Com isso, você consegue identificar se você está tendo algum ganho no teu sistema ou não. Não deu nenhuma diferença, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar essa linha vermelha em menos 1 grau. Baixar essa linha vermelha em menos 2 graus. Cada vez que vocês sobem ou abaixam essa linha vermelha, vocês fazem novamente o ajuste na direita e na esquerda. Então, posiciona o teu rádio x menos 1, vai um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Posiciona x menos 2, vai um pouco para a direita, vai um pouco para a esquerda. E vai tomando nota desse valor. Porque em campo, o que a gente acaba fazendo? Legal, venho aqui, vou rodar meu rádio todo para a direita, vou rodar meu rádio todo para a esquerda. Encontrei que esse aqui é o meu melhor ponto. O que eu faço para finalizar a instalação, o alinhamento em campo? Achei o melhor ponto no horizontal? Vou agora fazer o vertical. Vou subir tudo, vou descer tudo. Legal, achei aqui. Mas, pessoal, se vocês não mexerem essa linha em vermelho, vocês não vão estar conseguindo pegar o lóbulo principal da antena. Deu para entender onde está a falha aqui no alinhamento da antena? Por isso que é importante que a gente faça esse ajuste sistemático, sempre com paciência. Tem que ter paciência, não tem jeito. Então, vocês têm que descer essa linha, menos 1 grau, faz para a direita, faz para a esquerda, para que vocês consigam, dessa maneira, chegar aqui, ó. E olha onde que estava o meu melhor ponto de alinhamento, em x menos 2, onde eu consigo menos 58 dBm. Tá? Então, esse é o método X+, que a gente chama dentro da Cambium, é o método de bull's eye. Ficou claro, pessoal, o que deve ser feito? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Chegou uma pergunta aqui, pessoal, que é o seguinte. À medida que vai incrementando, o rádio demora alguns segundos para mostrar se o nível de sinal está melhor ou está pior, tá? Ele vai ajustando isso realmente de maneira automática.
O que vocês querem saber, eu não sei te dizer, Rodolfo, exatamente quantos segundos exato ele utiliza, mas é algo muito rápido. É algo que você atualizando a página do rádio, ele já consegue fazer uma leitura disso. Lembrem, pessoal, depois que vocês fizerem todo o alinhamento do equipamento, que vocês travarem o rádio, esse valor vai mudar um pouquinho depois também, tá? Ele tem um tempo que ele vai conseguir se ajustar, depois que você tira o rádio do que a gente chama de modo armado, que é o modo da instalação. Esse tempo sim, Rodolfo, ele vai demorar cerca de 24 horas para conseguir estabilizar e te dar o valor final. Mas esses métodos da instalação, do Graphical Install, isso é instantâneo. Automaticamente, quando você está vendo um Graphical Install, você faz uma mudança, você praticamente na mesma hora vai conseguir visualizar essa diferença, ok? Importante, pessoal, finalizou a instalação, finalizou o alinhamento, travou o rádio. Não esqueçam sempre, em qualquer equipamento, zerem as estatísticas desse equipamento. Vai na página de estatísticas, zera todas as estatísticas, para que no futuro troubleshooting a gente tenha certeza que aqueles contadores estão válidos e eles não estão ainda com algum erro que ele pegou durante a fase de alinhamento do equipamento, ok? Ficou claro, pessoal, esse método de alinhamento? Deu para entender? Às vezes, olhando um pouco esse método de Buais que a gente traz aqui para vocês, fica fácil da gente identificar que as antenas, elas têm os pontos nulos no diagrama de radiação dela. E às vezes você está tão concentrado aqui nesse ponto, você já fez a tua horizontal, fixou, vai fazer a tua vertical, que você pode estar no lóbulo secundário e não no lóbulo principal dessa antena. Ok? Legal. Nesse próximo slide, eu mostro aqui para vocês algumas regras que nós temos no mundo de RF, que são as regras do 3dB, do 6dB e do 10dB. Tá? Essas são algumas regras que nós temos dentro do mundo de RF que vai facilitar um pouquinho a percepção de vocês, caso vocês não estejam, por exemplo, o tempo todo com o Link Planner, com a nossa ferramenta de predição. Legal? Vamos dar uma olhada, então, aqui nesse slide. Toda vez que a gente tem um ganho de 3 dB, o que acontece com a minha potência do meu sistema? Ela vai dobrar. Se você tem uma perda de 3 dB, significa o quê? Que a tua potência vai cair pela metade, tá? Vocês estão visualizando a minha tela, pessoal? Confirmem aí para mim. Porque aqui para mim parece que está congelada. Visualizam minha tela? Regras de 3, 6 e 10 dB? Ok. Quando nós temos 10 dB, significa que nós temos 10 vezes a potência do sistema. Então, se você ganhou 10 dB, você aumentou em 10 vezes a potência do teu sistema. Se você perdeu 10 dB, significa que você vai ter 1/10 da tua potência. Ok? Legal, voltou, né? Perfeito. Deixa eu voltar, então, aqui para o 3 dB, que talvez não tenha aparecido para vocês. Ganhei 3 dB, significa que eu dobrei a minha potência. Perdi 3 dB, significa que eu dividi a minha potência pela metade. Perdi metade da minha potência, tá? Uma regrinha que é bem legal, pessoal, é essa regra do 6 dB. Como eu comentei com vocês, às vezes vocês têm que fazer alguma mudança rápida de um enlace e vocês não têm tempo, por exemplo, para fazer a simulação no Link Planner. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Essa regra do 6 dB. O 6 dB, ele vai sempre dobrar a sua distância, mantendo a mesma modulação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Imaginem que vocês têm um enlace instalado em campo de 10 km, ok? E por algum motivo, esse enlace vai ter que ser alterado para o dobro da distância dele. Vocês vão ter que fazer um enlace de
20 quilômetros. Então, esse enlace que era 10 vai virar 20, tá? Porém, vocês querem manter a mesma capacidade, o mesmo throughput que vocês tinham para esse enlace de 10 quilômetros. Isso significa que, se vocês colocarem um ganho nesse enlace de 20 quilômetros de 6 dB a mais que o enlace de 10, você vai ter exatamente a mesma modulação e o mesmo throughput, tá? Essa é uma regra super legal que a gente tem, que é a regra dos 6 dB. Então, toda vez que vocês utilizarem essa regra dos 6 dB, vocês vão saber que você consegue dobrar a tua distância. Aumentou 6 dB, você pode dobrar a tua distância do seu enlace e manter a mesma modulação, manter a mesma capacidade do seu link, ok? Legal. Nessa tabelinha, eu mostro para vocês qual é a perda do espaço livre, o FSL, se a gente considerar a faixa de 5 GHz, tá? Vale lembrar que para cada faixa de frequência, a gente vai ter uma perda diferente. Aqui só para vocês terem uma ideia disso que eu estou comentando com vocês do 6 dB. Então, veja, para 1 km, se eu tiver linha divisada completa, eu vou ter uma perda no espaço livre de 109 dB. Se eu dobro essa minha distância, pessoal, se eu jogo a minha distância para 6 km, o que acontece com a minha perda no espaço livre? Olha o que aconteceu, foi para 115, ou seja, aumentou 6 dB. Então, é exatamente essa a regra, e ela vai valer para todas as distâncias conforme você for dobrando. Se você dobrar novamente para 4 km, ele vai subir para 121, e assim por diante, tá? É dessa maneira que vocês têm sempre que lembrar dessa regra de 6 dB, porque acaba facilitando quando você quer comparar um enlace, você fala, mas e se eu tivesse um enlace que fosse mais da metade da distância, ou fosse o dobro da distância? Você consegue começar a fazer essas contas de cabeça, sem precisar ficar toda hora pensando no link planner. Então, através disso, você consegue ver se você teria que aumentar a tua antena, etc. Ok? Legal. Novamente, nós comentamos que o Link Planner vai trazer para vocês o valor da potência de recepção. Legal, ele vai me trazer esse valor. Mas é importante que vocês saibam sempre como calcular esse valor, que é o nosso cálculo de Link Budget. Então, baseado na distância do seu enlace, você sabe qual vai ser o Link Loss dele, qual vai ser a perda no espaço livre dele. Você tem a potência de transmissão, certo? Você tem o ganho da antena do seu lado de transmissão e você tem o ganho da antena de recepção. Então, você vai utilizar o quê? O link loss, que é um valor fixo baseado na distância do seu enlace, potência de transmissão, a antena vai passar pela interface aérea, o equipamento vai ser recepcionado pela antena de RX. Esse ganho da antena de RX e você vai retirar dessa conta possíveis perdas que vocês tenham de cabo, caso vocês estejam utilizando uma antena externa. Fez essa conta, pessoal? Que nem eu mostro aqui para vocês, vocês vão chegar exatamente no valor que é calculado pelo Link Planner, tá? Vale lembrar que essa conta feita na mão, ela é válida para um ambiente onde você tem visada direta, ok? Quando você não tem visada direta, aí realmente é só um software de predição para te dar esse valor, porque tem outros valores de atenuação envolvidos, tá? Mas é sempre importante a gente saber de onde vem aquele valor que o Link Planner calcula. Então, ele nada mais vai fazer do que somar todas as perdas e ganhos do seu sistema. Então, sempre vai entrar a perda no espaço livre, que é o valor fixo pela distância do teu enlace, a tua potência de transmissão, o ganho dessa antena de transmissão, o ganho da antena de recepção e você vai descontar desses valores as possíveis perdas do cabo. Legal? R$137 é o link loss. Pergunta, pessoal, que apareceu aqui. 137 é o link loss. Lembra que esse valor é sempre um valor tabelado. É isso daqui que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, se você sabe, por exemplo, que o teu enlace tem 32 quilômetros, o teu link loss que você vai usar na fórmula é de 139. Se você sabe que o teu enlace é de 8 quilômetros, o teu link loss vai ser de 127. Esse é um valor já tabelado. Claro que tem uma fórmula onde é calculado tudo isso,
mas a gente já tem esses valores tabelados, vocês encontram facilmente na internet esses valores para cada uma das frequências. Porém, tenho certeza de estar utilizando a tabela do link loss para a frequência certa que você vai estar trabalhando em campo. Tá? Então, tem uma tabela para 5 GHz, outra tabela para 4, para 2.4 e para os rádios licenciados, ok? É daí que vem esse valor de 137. Legal. Finalizada a parte de alinhamento, pessoal, vamos para a parte de troubleshoot. Ficou alguma questão com relação à parte de alinhamento? Encaminhe aí pelo chat, ok? Vamos dar uma olhada um pouquinho sobre a parte de troubleshooting. Essa parte de troubleshooting, eu vou mostrar para vocês algumas telas do rádio PTP650. Mas lembro a vocês que tudo isso que nós estamos conversando hoje vale para qualquer rádio ponto a ponto dessa linha mais robusta que a Cambium tem. Tá? São as mesmas telas para os rádios 300, 500, 600 e 650. Legal. Vamos dividir um pouquinho esse troubleshooting. O que a gente vai conseguir ver? A gente tem o troubleshooting de acessar o rádio. Por exemplo, você não está conseguindo nem fazer um ping no equipamento, no IP do rádio. Não consegue acessar o equipamento. Você pode ter um problema, por exemplo, de os dois rádios estarem configurados, os dois rádios ponto a ponto estão configurados, mas por algum motivo eles não fecham o enlace, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre possíveis problemas de RF. A força do sinal, distorção, interferência, falha no cabo, tá? Vamos dar uma olhada, então, na primeira área de troubleshooting, que é acesso ao rádio. Então, como eu comentei com vocês, todos os equipamentos da Cambium, eles vêm com IP default. No caso da linha 600, 650, 500, etc., o IP deles é 169.254.1.1. Esse é o IP que vocês vão utilizar para fazer o acesso ao equipamento. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é indicar ao suporte técnico se você consegue a resposta de ping nesse endereço IP. Você conseguiu fazer o ping? Legal. Não conseguiu? Vamos checar. Vamos ver a configuração de IP. Você forçou um IP na tua máquina que seja desse mesmo range? Ou o IP que o Windows te deu está na mesma subnet que o teu rádio? Você chegou a fazer algum acesso no equipamento e habilitou a segurança dele? Será que você não vai conseguir acessar um rádio só com HTTPS ao invés de HTTP? Firewall, proxy, sempre desabilitados. E aí a gente entra na parte física. Então, a PIDU, pessoal, a PIDO, é a fonte de alimentação desse rádio. E ela tem um LEDzinho ali de Ethernet, que indica conectividade Ethernet. Esse LED, quando vocês ligam a fonte de alimentação do rádio, ele pisca rapidamente, cerca de umas 10 vezes, e depois de um tempo, ele volta a piscar mais ou menos durante uns 30 e 40 segundos, até ele estabilizar. Tá? Então, todos esses passos, eles têm que ser feitos. Não consegui acessar o rádio, ele não responde ao ping, pode ser que eu tenha alguma configuração diferente de IP no equipamento, ou que eu não saiba mais o usuário e senha para fazer o login no rádio. Qual é a única opção que nós temos no caso desse? É utilizar a opção do Recovery Mode do rádio. Ou seja, dar um reset físico no equipamento, cada um dos modelos vai ter um reset particular. Então, os modelos mais antigos, você tem um botão físico de reset na fonte do equipamento, na fonte de alimentação do equipamento, segurou esse botão de reset, tirou da alimentação, colocou o rádio na alimentação com esse botão pressionado, cerca de mais ou menos uns 10, 15 segundos. Quando você fizer o acesso no equipamento pelo IP default, 169.254.1.1, você vai visualizar essa tela. É a tela de Recovery Image, tá? Visualizou essa tela? Vocês clicam em cima desse símbolo de exclamação e ele vai te dar as opções para você apagar toda a configuração, apagar apenas o IP do equipamento, inserir uma nova imagem no rádio. Então, esse é o modo de recovery do equipamento. Legal? Beleza. Configuração do rádio. Verificamos as questões físicas, agora a gente pode ter um problema também na configuração do equipamento.
Então, tem alguns itens que eles precisam estar iguais dos dois lados para que a gente consiga fechar o enlace. Primeiro ponto importante, pessoal, a versão de software dos equipamentos, a versão de firmware, deve ser a mesma dos dois lados. Então, se em um lado você está rodando a versão 10, no outro lado ele também tem que estar na mesma versão, na versão 10, tá? O código de região, o código de país de operação de cada um dos enlaces tem que estar no mesmo código de região. Se vocês estiverem trabalhando com um rádio que esteja habilitado com a criptografia AES, os dois lados também vão precisar estar com essa chave de AES. Licença de capacidade. Lembra que o equipamento ele sempre sai de fábrica com uma versão light e você pode ir subindo aos poucos a capacidade dele. No caso dos rádios não licenciados, que não se aplica a linha do PTP-800, ok? Essa licença de capacidade ela tem que ser igual dos dois lados. Então, se você tem um rádio que está rodando com a chave de licença 300 MB, no outro rádio você também tem que estar com a chave de 300 MB, ok? Lembro, isso para os rádios não licenciados, para a linha 500, 300, 600, 650. E os parâmetros da Installation Wizard, que é a opção de configuração dentro da página do rádio, eles também devem estar iguais. Tá? A gente vai dar uma olhada um pouquinho nisso. Então, nesse próximo slide, eu mostro para vocês qual é a versão de software do equipamento. Tá? Então, aqui é onde vocês vão encontrar qual é a versão de software, e essa versão tem que ser igual dos dois lados. Legal. O código de país, ou a banda regulatória dele, vai estar sempre indicada aqui para vocês. Tá? Então, a gente costuma trabalhar com a região 12, com a região 8, dependendo da frequência que vocês estiverem operando. Então, configurou um código de região no lado A, no lado B tem que ter esse mesmo código de região. Onde vocês fazem isso? Dentro da página de instalação do rádio, ele vai te mostrar aqui nessa opção de Regulatory Band, ele vai te mostrar todas as opções, todas as frequências que você tem disponível. Pessoal, por que é importante eu comentar isso? Para aqueles que ainda não tiveram contato com o rádio 650, o 650 ele é wideband, ou seja, ele vai fazer o 4.9, o 5.4 e o 5.8 no mesmo equipamento. Então, quando você clicar nessa opção dentro do 650, ele vai te mostrar cada um dos códigos de região por frequência. No caso do PTP 600, PTP 500, eu não tenho essa opção. Por quê? Porque eu tinha um modelo de rádio para operar em 4.9, outro part number, outro modelo de rádio para 5.8 e outro modelo de rádio para 5.4, ok? Legal. Chave de AES, se vocês inseriram a chave de AES em alguns dos lados dos equipamentos, ele tem que estar utilizando ou as duas chaves em cada um dos lados ou desabilitar o AES para os dois lados, tá? Sempre, pessoal, que o rádio encontrar qualquer tipo de falha, desencontro nas configurações, ele sempre vai mostrar para vocês aqui na tela de status também. Então, ele vai mostrar, por exemplo, tem um erro de versão de software, tem um erro de criptografia, ele consegue identificar qual é esse erro e ele mostra alguns deles sempre na página de status, tá? Então, sempre que vocês estiverem fechando o enlace e está com alguma dificuldade, monitorem sempre a tela de status para que vocês verifiquem qual é o status atual do alinhamento e do fechamento do enlace, ok? Capacidade. Então, se vocês estiverem com um rádio com a capacidade com a licença full, do outro lado a gente também recomenda que vocês utilizem o mesmo tipo de licença. E essa é a Installation Wizard, que era o nosso último item lá no troubleshoot de configuração. Então, o que vocês precisam, pessoal? Dentro do Installation Wizard é onde você tem um resumo de todo tipo de configuração que é feita no rádio. Então, onde você vai definir quem é o rádio mestre, quem é o rádio slave, qual é o tamanho de canal que ele vai utilizar. Para eles se falarem, eles têm que estar na mesma largura de canal, certo? Frequência, ela está automática? Ok, eles vão se encontrar. Você fixou a frequência? Lembra de verificar se o outro lado está correspondendo a essa frequência que você fixou, ok? Então, todas essas informações do Installation Wizard, elas têm que estar bem similares dos dois lados também para que você consiga fechar o enlace.
E aí, pessoal, vamos dar uma olhada um pouquinho para a gente fechar o webinar na parte de estatística do equipamento. Vamos verificar um pouquinho o que a gente pode encontrar de problemas de RF. Isso vale tanto para a linha não licenciada quanto para a linha licenciada do PTP 800, ok? Então, primeiro ponto que a gente já comentou um pouquinho, a questão do Receive Power, que ele vai te mostrar aqui. Vocês estão vendo que ele tem vários valores, né? Ele tem o valor mínimo, que ele já encontrou, o valor máximo, o valor médio e o valor que ele está visualizando no momento, ok? Por isso que ele te mostra vários valores. Esse valor do Receive Power é o mesmo valor que está indicado lá no Link Planner? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, ok? Distorção do sinal de RF. Pessoal, o rádio ele traz para a gente um fator que é o vetor de erro do sistema, o VE, tá? Esse vetor de erro, quanto menor for o valor dele, melhor vai ser para o teu sistema. Ou seja, quanto mais negativo for esse valor, melhor vai ser para você, tá? Então, veja, aqui eu comecei com 7,2 e agora eu estou em menos 30, ou seja, menos 30 é melhor que o meu 7,2, ok? É o meu erro de vetor. Legal. Onde eu consigo ver essas mesmas informações? Através da opção que tem no rádio, dentro de estatística, vocês vão ter lá uma opção do Diagnostic Plotter. Você seleciona aqui em cima o que você quer ver, qual característica do rádio você quer visualizar, seleciona e clica embaixo para ele plotar. Ele vai te trazer esses valores em forma de gráfico durante um tempo de 31 dias. Ele vai armazenando isso dentro do rádio e vai te trazendo esses valores dos últimos 31 dias. O que você consegue ver com isso, pessoal? Se teve alguma diferença muito brusca no teu enlace. Vamos supor, você estava rodando o rádio bem durante 2 dias. No terceiro dia, você sentiu que teve uma queda no teu throughput. O que você faz? Vem aqui no Diagnostic Plotter e coloca todas as opções que vocês têm aqui. Vocês têm o vetor de erro, vocês têm a própria capacidade, a diferença da porta, do sinal da porta vertical e horizontal do equipamento. Então, tem diversos gráficos que vocês conseguem gerar que vão nos ajudar a tentar identificar a causa do problema, ok? Então, essa opção do Diagnostic Plotter está disponível também na parte de estatística do equipamento. Dentro aqui de estatísticas, eu tenho toda uma tabela com diversos tipos de características e de estatísticas que são coletadas no equipamento. Todas essas estatísticas que vocês estão vendo aqui de Ethernet, drop, CRC, alinhamento de Ethernet RX, todas essas opções, elas sempre têm que estar zeradas. Se elas não estiverem zeradas, se esses contadores não estiverem zerados, é porque você tem alguma falha física no cabo dos equipamentos. Seja no cabo do rádio, para um switch, por exemplo. Tudo isso precisa ser verificado. É através dali que a gente vai conseguir identificar se o problema está na parte wireless. Veja que aqui do lado direito eu tenho todas as estatísticas de wireless, ou se eu tenho um problema realmente físico de instalação de cabo de rede no meu equipamento. Ok? Então, isso está dentro de estatísticas, vocês vão entrar nesse menu de detalhar os contadores. Legal? Novamente, pessoal, o Diagnostic Plotter vai trazer algo para a gente super interessante, que é a relação do sinal V e H, vertical e horizontal. O que é o vertical e horizontal? Então, lembrem sempre que esses equipamentos não licenciados têm duas portas, uma porta vertical e uma porta horizontal. Ele trabalha com dupla polarização. Essa relação da força da porta vertical e horizontal, ela tem que ser bem próxima de zero. Ou seja, a força que o rádio está emitindo na porta vertical e na porta horizontal, ela tem que ser muito próxima a esses valores. Então, o valor que você medir na porta vertical e o valor que você medir na horizontal, ele tem que ser um valor muito próximo um do outro. Então, quando você faz essa relação entre elas, esse valor ele tem que sempre ser um valor muito pequeno, o mais próximo de zero possível. Ok? Então, dentro aqui do menu de estatísticas é onde a gente vai ter a opção
do Diagnostic Plotter, que é uma ferramenta super interessante e muito utilizada também pelo suporte técnico, para que a gente consiga visualizar as quedas, possíveis quedas que possam ter no teu sistema e conseguir identificar, então, fazer o troubleshooting para identificar aonde que estariam os problemas, ok? Vamos ver aqui as perguntas de vocês. Vamos lá. Pergunta sobre o PTP 500. Tá, hoje, Rodrigo, vocês têm a versão light da licença, é isso, do PTP 500? Tá, uma opção, apesar do PTP 500 ele ter sido já descontinuado, Rodrigo, lembre que a questão da licença, a gente ainda tem as licenças para serem comercializadas. Então, talvez uma opção seria você subir a licença dele para full, tá? Mas se a questão específica tua é a questão de distância dos enlaces, a chave full também não vai fazer grande diferença. Então, depois me manda um e-mail, exatamente, exatamente. Ele só tem, né, ele é um equipamento que ou vai ser 5.4 ou vai ser 5.8, ele tem uma série de limites, mesmo que o PTP 650 não tem. Então, me manda um e-mail depois certinho do que você está pretendendo fazer com ele, e aí a gente pode ver se, de repente, uma licença full pode te ajudar, medir se é um rádio integrado ou se você já consegue colocar uma antena externa nele, ok? Fico aguardando o teu e-mail. Vamos lá, pessoal. Dúvidas aqui sobre aquela parte do alinhamento, onde eu comentei com vocês o site onde vocês vão encontrar o valor da declinação magnética. Esse valor da declinação magnética, quando você faz o apontamento do teu enlace com a bússola, certo? A bússola está lá apontando sempre para o norte, certo? No valor que você encontrar na bússola, você vai, em geral aqui, acredito que para a grande maioria das regiões do Brasil, quando você for fazer o valor da declinação magnética, ele deve dar sempre o oeste para a gente. Então, vocês vão sempre subtrair esse valor do que vocês estão vendo ali no momento da bússola. É assim que você vai conseguir chegar exatamente no valor correto de apontamento quando você utilizar a bússola, ok? Então, o valor que vocês vão buscar lá naquele site que eu passei para vocês, colocando as coordenadas do teu site, é o valor da declinação magnética, que ele vai te indicar se é positiva ou negativa, se é oeste ou não, e aí você retira esse valor do que você está vendo na bússola, ok? Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Na linha EPMP, como obter o vetor de erro? Alex, ele não traz, a linha do EPMP não traz essa estatística do vetor de erro, tá? Não é algo que a gente consegue visualizar na página do equipamento, tá? Então, na linha do EPMP a gente não tem isso. Esse vetor de erro, ele é realmente exclusivo para a linha de ponto a ponto robusta, que é a linha do PTP 650 para baixo, tá? Então, na linha EPMP a gente não tem esses valores. Nem todas as estatísticas que a gente viu aqui no Diagnostic Plotter a gente tem para a linha do EPMP, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Vou dar mais um tempinho aí para vocês escreverem. Enquanto vocês escrevem, vou passar sempre aqueles recados que eu gosto de passar no final dos webinários, que é como vocês podem se conectar com a Câmbio Networks, tá? Então, esses são os links, pessoal, para que vocês possam acessar as nossas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook exclusiva para a América Latina, para a nossa região América Latina, onde a gente sempre posta quais são os eventos que nós estamos fazendo, os próximos webinários, etc. E lembro sempre a vocês, para que vocês participem do nosso canal no YouTube, youtube.com/Cambium Brasil, é um canal onde eu coloco lá todos os vídeos em português que nós temos. Pessoal, aceito sugestões. O que vocês querem ver no YouTube? Que tipo de configuração? Que tipo de webinar vocês gostariam de conversar? Me mandem um e-mail para que eu possa ter uma noção do que vocês estão sentindo falta. Às vezes eu fico um pouco sem ideia também do que está abordando com vocês. Então, sempre me mandem um e-mail, me passem umas sugestões para que a gente possa caminhar bem, tanto com o nosso canal no YouTube, quanto com os nossos webinars, ok? Novamente, eu coloco aí na tela para vocês o meu e-mail.
Caso vocês tenham qualquer dúvida, me encaminhe um e-mail, meu e-mail é adriana@cambionetworks.com. Se vocês quiserem uma cópia dessa apresentação em PDF, me mandem um e-mail também, eu já estou encaminhando para vocês. E acredito que ainda hoje o pessoal de marketing deve encaminhar uma mensagem de agradecimento de participação para vocês, onde vai constar o link para vocês fazerem, assistirem o replay desse webinar, tá? No canal do YouTube, eu vou estar colocando agora, eu já faço a conversão do vídeo, e mais alguns minutos deve estar subindo lá para vocês também no canal do YouTube, ok? Agradeço a participação de vocês, se inscrevam no Fórum da Cambium, se inscrevam no nosso canal do YouTube, no Facebook, para que vocês possam sempre receber as atualizações e os convites dos próximos webinars, ok? Obrigada pela participação, pessoal.